Escola inovadora? Escola inovadora é tudo aquilo que nós queremos e que não se confunde com a escola tradicional. Escola inovadora é a escola que não tem sala de aula. Escola inovadora é a escola que não tem professor dando aula. É a escola que põe os seus alunos em grupos de responsabilidade. É a escola que utiliza todos os seus espaços como espaços de aprendizagem coletiva. É a escola onde os alunos formam grupos de responsabilidade. É a escola onde os pais participam do projeto pedagógico, onde eles estão inseridos em todas as atividades que a escola realiza e das quais eles também não apenas participam, mas como também podem dar as suas ideias, as suas sugestões. Escola inovadora é a escola que se faz uma comunidade de aprendizagem, porque ela não fica encerrada em seus próprios muros, ela se abre para toda a comunidade, para todo o bairro do seu entorno. Ao receber essa comunidade, ao ir para essa comunidade. Escola inovadora é onde o professor ele se faz um orientador e facilitador do processo. Se possível for, é a escola que não tem paredes. É a escola em que se trabalha com grandes grupos de estudo e de pesquisa e desenvolvendo de tudo, as artes, o desenvolvimento afetivo e emocional, as disciplinas curriculares. Escola onde os alunos, formando os seus grupos de estudo, vão trabalhar por projetos e terão a liberdade de escolher o que querem efetivamente estudar. Claro que essa escola, ela tem parâmetros, ela tem princípios, ela tem valores que norteiam o seu trabalho. Não é uma escola indisciplinada, onde as pessoas fazem o que bem entendem. Ela segue parâmetros curriculares também e tem um projeto político-pedagógico muito bem delineado. Mas essa é a escola inovadora. Aqui no Brasil, nós podemos falar do projeto Âncora, em Cotia, São Paulo. Nós podemos falar da escola Amorim Lima, em São Paulo, capital. Podemos falar da escola da Serra, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós podemos citar aqui o Centro Educacional Conhecer, de Leopoldina, também Minas Gerais, entre diversas outras escolas. Fora do Brasil, por exemplo, a já famosa internacionalmente, Escola da Ponte, na cidade do Porto, em Portugal, entre diversas outras escolas inovadoras. E nós temos vários pedagogos, vários teóricos da educação trabalhando sobre isso, publicando obras, experiências, resultados. Então essa é a escola inovadora, que qualquer escola, seja particular ou pública, pode se transformar paulatinamente, gradativamente, mas é possível sim, e é assim que nós enxergamos efetivamente a escola, não apenas do século XXI, mas essa escola do futuro da sociedade humana. Autonomia, respeito, solidariedade e ética são princípios da educação. São valores que a educação precisa trabalhar, quer na família, os pais com os filhos, quer na escola, os professores com os alunos. Não há como imaginar educação sem esses princípios, sem esses valores. Porque aí nós não estaremos mais falando de educação, nós estaremos falando de instrução, estaremos falando de ensino, nada mais do que isso. Mas instrução, instrução nós não precisamos nem da família nem da escola para adquirir. Nós adquirimos instrução, nós adquirimos conhecimento, nós conseguimos desenvolver ensinos estudando por conta própria, mergulhando aí na internet, numa biblioteca com os seus livros, conversando com as pessoas, ouvindo.
Educação é outra coisa. Educação é o desenvolvimento integral, harmônico das potencialidades do educando. Educação é a orientação ética desse educando, para que ele seja solidário, para que ele seja honesto, para que ele pense no coletivo. Educação é a correção das más tendências que esse educando vem trazendo, como, por exemplo, agir de forma violenta, não respeitar os seus colegas. E o respeito ao outro é fundamental para termos uma sociedade renovada. Tudo isso é educação. E, portanto, não há como falar dela sem nos referirmos que ela precisa trabalhar na família e na escola a autonomia, mas uma autonomia responsável, porque para cada liberdade em que o nosso educando queira, ele precisa, ao mesmo tempo, assumir uma responsabilidade. Para cada direito que ele reclame, ele vai aprender que precisa assumir um dever. Então, a autonomia, o respeito, porque nós temos um limite naquilo que nós vamos fazer, porque o limite é justamente respeitar o outro que está conosco. A solidariedade, que tanto nos falta, porque estamos muito individualistas, e a ética, porque o que nós temos mais reclamado é justamente a falta de honestidade, é a falta de pensar no coletivo. Então, tudo isso é educação e não podemos trabalhar sem esses princípios, sem esses valores. Bom, partindo da questão de que nós todos, crianças, jovens e adultos, somos seres humanos, é fácil entender essa questão da humanização da escola, da humanização do ensino. Nós não podemos estar dentro da escola como se fôssemos verdadeiros alienígenas, como eu, professor, estivesse ali apenas e tão somente para dar aula dos conteúdos da disciplina curricular para a qual eu me formei ou fui contratado. Eu não posso olhar os meus alunos como seres quaisquer. São seres humanos que estão em processo de desenvolvimento, que sentem, que pensam, que querem, que possuem potencial. E o que nós mais temos enxergado, ou melhor dizendo, o que nós mais temos visto, são professores desumanos. E eu tenho N histórias para contar de experiências próprias e de relatos de outras pessoas que passaram pela escola. Quantos professores nos marcaram negativamente? Só para citar um exemplo, eu tive uma professora que entrava na sala de aula, olhava para nós e dizia assim: hoje eu quero silêncio absoluto. Eu já não aguento mais vocês. Não quero ficar com enxaqueca. Abram o livro na página tal. E dava a aula todinha baseada no que estava escrito no livro didático. Era uma professora que nós amávamos. Era o contrário, nós, alunos, a odiávamos. Ela não tinha interação, não tinha nenhuma criatividade, não nos respeitava. E qualquer barulhinho, qualquer pergunta que se fizesse, dúvida, enfim, ela só tinha um posicionamento: nos tirar da sala de aula, chamando a inspetora e nos mandar para a diretoria. Era isso que acontecia. Uma professora desumana. Então nós temos que humanizar a escola. Nós precisamos humanizar esse processo de ensino-aprendizagem. E lembrando aqui o querido professor José Pacheco, grande educador,
como ele nos diz, na maioria dos casos, nós não temos problemas na área da aprendizagem, nós temos problemas na área da ensinagem. Ou seja, o problema não é o aluno, o problema é o professor.